Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã, que a misericórdia do Senhor ela possa te alcançar nesta quinta-feira e que toda a transformação que vem do trono do Senhor possa te envolver, a sua casa, a sua família e que você venha viver vitoriosamente nesta quinta-feira. Aleluia. E nessa devocional, eu gostaria de ler com você, né, citar aqui o texto de João 10, versículo 27, que vai dizer assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Eu quero dizer que o prazer de Deus, o desejo de Deus, sempre foi se relacionar, se comunicar com a humanidade. E nessa devocional, né, eu gostaria de falar sobre a importância da gente ouvir a voz de Deus e seguir a sua direção. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, né, em diante, lá vai dizer que todo dia, Deus, no final do dia, ele ia se relacionar, ele investia o seu tempo ali criando uma intimidade com Adão e Eva, se relacionando. Eu quero dizer que o nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo hoje e será para todos sempre. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim para nós: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o nosso Deus não mudou. Ele espera, meu irmão, que você ouça a sua voz e que você venha seguir a direção que ele tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E a pergunta que eu faço nessa manhã para você é: você tem seguido tem seguido a direção de Deus? E eu sei que Deus tem falado comigo e com você. Mas o fato é que o que eu tenho feito com a voz do Senhor que tem me alcançado, te alcançado. O que você tem feito com ela? Né? Eu quero dizer, querido, que a palavra de Deus vai dizer que Deus sempre, querido, né, ele falou com o ser humano. Ele falou com Noé. Noé talvez não entendeu completamente, né, como seria o dilúvio, mas o fato é que ele ouviu a voz de Deus e ele começou a construir a arca. E ele demorou, hein, irmãos, mais de 100 anos, mas ele não desistiu, ele perseverou, ele seguiu a direção de Deus. E quando a gente segue a direção de Deus, ouve a voz de Deus, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Aleluia. Deus fez isso com Abraão. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar que Deus iria mostrar. Ele ouviu a voz de Deus e Deus o abençoou e ele se tornou referência. Ele se tornou o quê? O pai da fé. E a pergunta é: o que você tem feito com a voz de Deus que tem falado ao seu coração, que tem falado aí na sua mente, nos seus ouvidos? Você tem seguido a direção de Deus? Eu quero dizer, meu irmão, que o relacionamento com o nosso Deus é marcado pelo reconhecimento da sua voz. A Bíblia chega a dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. E eu queria citar aqui aquele texto de João, capítulo 14, versículo 26, que está escrito assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu lhe falei. Meu irmão, Jesus, quando ele cita essa palavra para os seus discípulos, ele estava dizendo que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar e que ele ia em ascensão ao Pai, mas que ele enviaria o Espírito Santo e que eu e você teríamos que ouvir a voz do Espírito Santo. Ele ensinaria todas as coisas.
tudo aquilo que a gente precisaria aprender ou precisa aprender. E ele fará lembrar de tudo aquilo que ele já falou conosco. A Bíblia também vai dizer para nós, querido, lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, dizendo assim: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais e aos profetas, nesses últimos dias ela tem falado através do Filho. Eu quero dizer que Jesus tem falado conosco. Jesus tem falado com a sua igreja. Jesus tem falado contigo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Mas o fato é, o que você tem feito com a voz do Senhor? Você tem seguido a sua direção? Você tem obedecido à voz do Senhor? Ouvir a voz do Senhor exige intimidade, exige sensibilidade e exige obediência. Ouvir a voz de Deus exige intimidade. E a intimidade, a Bíblia diz lá no livro de Salmo 25, versículo 14, dizendo assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, nos quais ele fará conhecer a sua aliança. Não tem como ter intimidade com alguém se você não se relaciona. Ou seja, o prazer de Deus é que a gente se relacione com ele. E quanto mais você se relaciona, mais você vai ouvir a sua voz e você vai seguir a sua direção. Né? A Bíblia chega a dizer lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, Deus dizendo assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outro. Eu quero dizer que muitas vezes Deus vai falar comigo e com você, não será uma voz espetacular, não será uma voz audível, muitas vezes ele vai falar no nosso coração, né? E através de uma voz mansa e suave. Foi isso que aconteceu com Elias, né? Lá em 1 Reis, capítulo 19, né? Elias, né, estava esperando Deus falar através do vento, estava um vento forte, tinha um terremoto, aconteceu um terremoto e Deus não falou no meio do terremoto, houve fogo e Deus não falou no meio do fogo, mas quando houve uma tranquilidade, né, um sussurro suave, aí ele começou a ouvir a voz de Deus. A Bíblia chega a dizer para nós, lá em Hebreus capítulo 3, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Meu irmão, vamos ouvir a voz de Deus. Deus tem coisas para revelar. Deus tem coisas para direcionar a minha vida, a sua casa e a sua família. Essa é a devocional dessa manhã. Ouça a voz do Senhor e siga a direção do Senhor. A palavra de Deus chega a dizer lá, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as reconheço e elas me seguem. Que Deus te abençoe, meu irmão. Siga a voz do Senhor. Aleluia.